O CEO debochou dela, mas quando a filha da cozinheira apareceu, tudo mudou de forma chocante. Clara estava prestes a fazer história. A competição interna na renomada empresa de gastronomia Sabores do Mundo era feroz, mas ela estava determinada a brilhar. Enquanto todos os olhos estavam voltados para o evento de prestígio que se aproximava, Clara se preparava para apresentar um prato inédito que misturava suas raízes à modernidade dos sabores. Mas quando Pedro, o CEO arrogante, entrou na sala para a reunião, a confiança dela desmoronou. O olhar desdenhoso dele como um predador observando sua presa fez seu sangue ferver, e o deboche nas suas palavras foi como um punhal cortando suas esperanças. Você realmente acha que vai conseguir impressionar alguém com isso, Clara? O silêncio na sala era ensurdecedor. A tensão aumentava enquanto Clara sentia seu coração disparar. No fundo, cada olhar, cada sussurro parecia dizer que ela não pertencia ali. A pressão a esmagava como um peso insuportável. O calor da indignação subia pela sua espinha, mas o medo a paralisava. O que ela tinha de mais valioso, sua arte, seu amor pela culinária, estava sendo colocado em dúvida. O nó na garganta não se desgrudava. O restante da equipe trocava olhares cúmplices, murmurando entre si. Mas Clara se sentia sozinha. Era como se a cozinha, antes um santuário, agora fosse uma jaula. Mas o que aconteceria naquela noite era inimaginável. Em meio ao glamour do evento, enquanto os convidados se serviam e brindavam, uma pequena figura adentrou a sala, arrastando olhares intrigados. Era Sofia, a filha da cozinheira que sempre admirou Clara. A jovem puxou atenção, não só pela sua aparição súbita, mas pelo olhar intenso que carregava. Seus olhos brilhavam com um mistério palpável. E Clara sentiu um calafrio ao ver a mulher que sempre a apoiou, agora em meio ao mais extravagante evento da cidade. A explosão de emoções a fez parar. Sofia se aproximou, a voz suave, mas firme. Clara, você precisa saber de algo sobre o passado de Pedro e sua mãe. Uma onda de murmúrios varreu o local. A atmosfera pesada agora carregava um novo tom. Clara ficou paralisada. O que Sofia poderia dizer que mudaria tudo? Uma conexão revelada entre seu passado e o Pedro parecia loucura. Mas as emoções eram reais. Escutando as palavras que saíam da boca de Sofia, a verdade começou a se desenrolar. Clara percebeu que sua identidade, suas origens, não eram apenas uma herança de pratos e sabores, mas um entrelaçar de histórias que definia quem ela era. Você tem que lutar, Clara. Não se deixe quebrar por um deboche. A intensidade nas palavras de Sofia a atingiu em cheio. Uma faísca de esperança em meio ao turbilhão de sua insegurança. Mas a dúvida a consumia. Deveria enfrentar Pedro e reivindicar seu lugar? Ou era mais fácil deixar que sua insegurança vencesse? As luzes brilhantes ao redor pareciam mais ofuscantes agora, enquanto Clara ponderava sua próxima jogada. E Pedro, com aquela expressão arrogante ainda em seu rosto, olhava para ela com uma mistura de desprezo e curiosidade. O que a noite reservava para ela?
O futuro e o passado colidiam de forma explosiva. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava paralisada. Sofia, com seu olhar determinado, fez com que o mundo ao redor dela desaparecesse. Era como se o tempo tivesse parado. E tudo o que importava naquele momento eram as palavras que ela estava prestes a ouvir. O clima do evento mudara. O burburinho dos convidados ao fundo soava distante, quase como um eco. O passado de Pedro. Clara mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Sofia respirou fundo, parecia carregar o peso de uma montanha. Pedro não é quem você pensa. A mãe dele, ela tinha um segredo, algo que pode mudar tudo entre vocês. Segredo? Que segredo? A curiosidade e o medo se misturavam. Na voz de Clara, ela precisava saber. Ela não é a pessoa que todo mundo acredita que ela seja. Antes de trabalhar nesse setor, ela tinha um relacionamento com alguém de sua família. Alguém que não pode ver a luz do dia. E esse alguém é você. As palavras de Sofia foram como um soco no estômago de Clara. Ela sentiu a respiração falhar. O mundo à sua volta girava. E a ideia de que suas raízes estavam mais entrelaçadas com Pedro do que ela jamais poderia imaginar a deixou tonta. Como você sabe disso? Clara perguntou, o coração acelerado, a mente confusa. Eu ouvi conversas. A mãe de Pedro e a minha mãe eram amigas. E antes de morrer, minha mãe revelou o que havia acontecido. A mãe de Pedro estava desesperada e suicidou-se. O som da última palavra ecoou como um trovão, quebrando o silêncio. Clara se sentiu nauseada. Eu não sabia que isso estava por trás de tudo. Você precisa entender, Clara. Isso é muito maior do que você imagina. Mas como isso me afeta? A indignação começou a nublar a cabeça de Clara. As dúvidas a consumiam. Se Pedro tivesse uma conexão familiar com ela, isso significaria que todos os deboches e desdenhos tinham outros significados? O que mais ele poderia esconder? Foi então que, de repente, as luzes começaram a piscar. Um grito ecoou pela sala e um alvoroço tomou conta do evento. Clara virou-se e viu Pedro em pé. Mais um passo que... Ai, bom, não vou arriscar muito você mesmo. Que bom então que virou-se. Ai, ai. Pedro foi o ponto. O evento Pedro mesmo. O que mais ele poderia esconder? Foi então que, de repente, as luzes começaram a piscar. Um grito ecoou pela sala e um alvoroço tomou conta do evento. Clara virou-se e viu Pedro em pé, com uma expressão de pânico, olhando para a porta de entrada. Algo estava errado. A multidão começou a murmurar e logo um segurança entrou na sala, trazendo consigo um ar de urgência. Precisamos descer! O segurança gritou, a voz ressoando. Uma situação de emergência! Diante do alvoroço,
Clara sentiu uma onda de adrenalina. O ambiente glamuroso se tornara um caos. Ela olhou para Sofia, ainda sem saber se as palavras dela tinham algum valor real ou se tudo isso era parte de um plano maligno. Clara, vamos! Sofia puxou-a pela mão, arrastando-a em direção à saída. Mas Clara hesitou. A última visão de Pedro, desesperado e confuso, a fez parar. O que estava acontecendo? Sua vida, até aquele momento, cheia de incertezas, estava prestes a mergulhar em um abismo ainda mais profundo. Uma fissura se formou entre o que ela conhecia e o desconhecido que estava prestes a surgir. Eu vou fazer isso! Clara decidiu, o seu coração batendo descompassado. Ela tinha que enfrentar Pedro, descobrir a verdade que ele estava escondendo. Sofia hesitou, mas finalmente a deixou ir. Clara voltou-se, determinada a encarar não só o CEO insolente, mas todos os segredos que cercavam sua vida. Quando ela se virou, uma explosão de gritos cortou o ar. A porta se abriu bruscamente e uma pessoa mascarada apareceu, seu olhar feroz lançando uma sombra sobre o que deveria ser uma celebração memorável. O choque e a adrenalina a invadiram. Era agora ou nunca. Clara, no fundo de sua alma, percebeu que tudo o que ela achava que sabia poderia estar prestes a desmoronar. E ao abrir aquela porta, ela poderia mudar o curso não apenas da sua carreira, mas de toda a sua vida e de seus relacionamentos. A porta se abriu rapidamente e a figura mascarada entrou. O ar ficou pesado. O pulsar frenético de Clara na realidade se misturou ao murmúrio da multidão, que agora se dividia em reações de choque e terror. Gritos ecoaram. A sala, que era repleta de sorrisos, se transformou em um campo de batalha emocional. As pessoas começaram a empurrar umas às outras, tentando achar uma saída, mas Clara ficou paralisada. O homem de máscara ergueu uma arma. O frio do metal refletiu as luzes deslumbrantes do salão. Ninguém se mexa! Ele gritou com uma voz rouca, e o eco reverberou. O pânico tomou conta. Clara olhou ao redor, a adrenalina a invadindo, um nó apertando seu estômago. Tudo o que tinha importado até aquele momento parecia irrelevante agora. E mesmo assim, o pensamento de Pedro a fez hesitar. Ela ouviu em um canto. O próprio CEO, agora um menino com medo, sem a arrogância habitual. Ele ofegava, esperando, observando, como se estivesse esperando por algo ou alguém. O coração de Clara acelerou. O que ela estava prestes a descobrir poderia ser muito mais impactante do que qualquer deboche ou comentário sarcástico. O que você quer? A voz de Pedro rasgou o silêncio. Era uma mistura de desafio. É desespero. A figura mascarada apontou a arma para ele. Os olhos ocultos pela máscara brilhavam com uma intensidade perturbadora. É você quem tem que responder. Você destruiu tudo! O homem parecia vibrar de raiva, e o ambiente começou a ficar eletrificado pela tensão. Como eu teria feito isso? Pedro balbuciou, suas mãos levantadas, a expressão mesclando indignação e medo. Eu não tenho ideia do que você está falando. Você acha que pode esconder a verdade? Que seria imune às suas próprias ações. Este é o momento da verdade. O homem gritou, e os olhos de todos se voltaram para ele. O tempo pareceu parar. Clara, pulsando com perguntas, ficou com o nervo exposto. A conversa entre eles, tão pessoal, revelava uma conexão que ela nunca poderia ter imaginado. Algo profundo, algo que ligava Pedro àquele homem.
Mas o quê? Foi quando o homem começou a falar novamente, revelando um passado sombrio. Você fez sua mãe sofrer. E agora, você quer que eu fique calado? Ele se virou para a multidão, que assistia perplexa. Eu sou seu irmão, Pedro. A revelação cortou como uma faca. Clara mal conseguiu respirar. Irmão? Pedro tinha um irmão? O salão emudeceu. O burburinho se transformou em gritos. Cada convidado chocando-se com a nova realidade. Não, isso não pode ser verdade. Pedro estava pálido, sua expressão destruída. A desconexão entre seus olhos e as palavras do homem foi palpável, como um abismo. Desconexão entre seus olhos e as palavras do homem foi palpável. Eu tenho um irmão! A tensão na sala subiu a um nível insuportável. O homem tirou a máscara, revelando um rosto que Clara conhecia. Era alguém do passado, um nome que ressoava em suas memórias, o amigo de infância de sua mãe, alguém que uma vez prometeu protegê-la. A confusão tomou conta dela. Você! Você! Clara se sentiu tonta, o impacto de seu próprio passado esmagando-a. Como essas peças se encaixavam? E quem era aquele homem realmente? Enquanto o caos se desenrolava, a ligação entre todos eles começava a se revelar, tornando tudo mais colérico e complicado. Pedro estava diante dela, sua expressão devastada, e o homem, Marco, o irmão, tinha um olhar determinado, como se suas ações fossem justificadas pelo amor e pela dor de uma vida inteira. Clara precisava entender, precisava entrar nesse labirinto de segredos. Ler a verdade nos rostos deles era um desafio, mas cada palavra soava como um feitiço. E, acima de tudo, a pergunta ecoava. Quem realmente era ela no meio disso tudo? O que aquele evento, aquele caos, traía para sua vida, seu futuro? Desesperada, Clara decidiu que não poderia se esconder. Ela tinha que confrontar essa nova realidade. Mesmo que o futuro estivesse repleto de sombras, a única certeza que lhe restava era que a vida nunca mais seria a mesma, e a verdade começava a surgir, devastadora, mas necessária. No fundo, ela sabia. Esse era só o começo. Clara ainda estava tonta com a revelação quando Mark, agora desmascarado, começou a avançar lentamente em direção a Pedro. A tensão no ar era palpável. Clara sentiu seu coração acelerar. Sua mente girava com a nova informação. Um irmão? E quanto mais ela pensava, mais a conexão entre eles fazia sentido. Mas antes que pudesse processar tudo, um grito ressoou na sala. Ele está armado! Uma das convidadas gritou e o pânico tomou conta novamente. O caos reinou. Clara viu pessoas correndo em direção à saída. E a sala, que antes era glamurosa, agora parecia o cenário de um filme de terror. Fique longe dele, Pedro! Clara gritou, mas sua voz mal conseguia atravessar o tumulto. Mark estava em um estado de fúria. E os olhos dele brilhavam de uma raiva contida. Você destruiu nossa família! Mark deu um passo à frente, a arma ainda apontada para Pedro. Você acha que pode simplesmente esquecer? Sua mãe, ela estava doente e tudo isso por sua causa. Pedro, visivelmente abalado, tentava manter a calma. Eu não sei do que você está falando. A minha mãe nunca mencionou você. A expressão do CEO transparecia uma mistura de confusão e desespero. Ele estava desmoronando diante da pressão. Porque ela te protegia. Você nunca soube, mas o que aconteceu com ela estava em suas mãos. Mark estava determinado, suas palavras ressoando como se ecoassem pelo salão. Cada sílaba cortava o ar como uma faca afiada.
As pessoas ao redor começaram a sussurrar. O murmúrio crescendo em intensidade. 2 seguranças finalmente se aproximaram, mas a situação escapava do controle. Clara sentia a adrenalina pulsando por seu corpo. Era um momento de urgência. Mark, calma! Clara decidiu intervir. Sua voz, embora trêmula, carregava uma intensidade que surpreendeu a todos. Deixe-o falar! O que está acontecendo aqui? Mark virou-se para ela, a raiva em seus olhos dando lugar a uma expressão confusa. Você realmente quer saber? A verdade vai destruir você também, Clara! O silêncio tomou conta, como um manto pesado. Clara sentiu o coração balançar. O que você quer dizer com isso? Antes que Mark pudesse responder, a porta da sala se abriu novamente. A polícia entrou, armada em alerta. As luzes refletiram em seus distintivos, aumentando ainda mais a tensão no ambiente. Polícia! Fiquem onde estão! Um dos oficiais gritou, enquanto os convidados entravam em um frenesi, empurrando-se na tentativa de sair. O pânico tomou conta novamente. Não me faça fazer algo estúpido! Mark gritou, olhando de um lado para o outro, como uma fera acuada. Estou aqui por uma razão. Não! Clara avançou, sentindo um impulso de proteger não só Pedro, mas também Mark, esse irmão perdido. Deixe a arma cair. Vamos conversar. Não precisa acabar assim. A autoridade irrompeu quando um policial se aproximou de Mark, armando-se para agir. Olhe a arma no chão. Mas antes de Mark dar qualquer passo, ele virou a arma contra si mesmo. Se você não me ouvir, essa é a única maneira de acabar com tudo isso. O choque percorreu a sala como um choque elétrico. Não! Clara gritou, sua voz quebrada. Por favor, não! A tensão explodiu em uma fração de segundos. O disparo ecoou pelo salão. Clara ficou paralisada. O estrondo reverberava e tudo ao seu redor parecia branquear. O tempo aparentemente parou enquanto olhos se voltavam em confusão e horror. E então, quando a poeira assenta, tudo que Clara conhecia, suas relações, seus sonhos, suas esperanças, se desfez. Uma... Despenha. Nova realidade se apresentava. Os laços familiares que ela pensou entender estavam prestes a ser desafiados de maneiras que nem mesmo a imaginação poderia prever. O que mais estava escondido nas sombras do passado? E quem realmente era ela naquele emaranhado de segredos e dor? Clara precisava descobrir, e rápido, ou jamais encontraria o caminho para a verdade que tanto desejava. Clara ainda estava tonta com a revelação, quando Mark, agora desmascarado, começou a avançar lentamente em direção a Pedro. A tensão no ar era palpável. Clara sentiu seu coração acelerar. Sua mente girava com a nova informação. Um irmão? E quanto mais ela pensava, mais a conexão entre eles fazia sentido. Mas antes que pudesse processar tudo, um grito ressoou na sala. Ele está armado! Uma das convidadas gritou e o pânico tomou conta novamente. O caos reinou. Clara viu pessoas correndo em direção à saída. E a sala, que antes era glamurosa, agora parecia o cenário de um filme de terror. Fiquem onde estão! Mark gritou, sua voz carregada de desespero. Clara sentiu um nó na garganta, o coração batendo acelerado. Em um instante,
Os aplausos e sorrisos se transformaram em gritos de horror. Mark, calma! Clara decidiu intervir. Sua voz, embora trêmula, carregava Subiram tensão palpável no ar. O que você quer dizer com isso? Clara sentiu o coração descompassar no peito. Mark estava prestes a responder quando a porta se abriu com um estrondo e uma figura familiar entrou. Era a mãe de Clara. Sua presença iluminava o ambiente, mas algo estava errado. O olhar dela era de desespero absoluto. Clara, não acredite nele! Ele não é quem diz ser! A voz dela era um grito a ressoar entre as paredes. Clara ficou paralisada, confusa. O que a sua mãe estava fazendo ali? Como ela sabia? Você está confusa, Clara. Mark começou, mas sua mãe o interrompeu, avançando em direção a ele. Cale-se! Você não pode fazer isso! Não pode simplesmente vir e destruir nossas vidas! Ela estava pálida e Clara viu suas mãos trêmulas. Por que você nunca me contou? Clara foi tomada por um turbilhão. O que está acontecendo? A tensão aumentava. Clara trocou olhares entre os dois homens, sem saber em quem confiar. A multidão atrás dela sussurrava, tomadas de horror e curiosidade, sem saber o que esperar. Eu não queria que você soubesse assim. A mãe de Clara respondeu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Era perigoso. O que ele sabe sobre vocês? Sobre mim? É devastador. Mark sorriu, mas era um sorriso vazio. Você acha que pode se esconder para sempre, Maria? O passado sempre volta. Um ruído repentino ecoou, o clique de um botão. A polícia que estava de fora agora tinha cercado o local. Clara virou-se bruscamente enquanto o oficial gritou: Vamos desarmá-lo! O pânico retornou e Mark agora parecia encurralado. Ele olhou para a polícia, depois para Clara e, num movimento repentino, apontou a arma para sua mãe. Eu só quero a verdade. Pare, Mark, não faça isso! Clara gritou, o terror crescendo dentro dela. Ele hesitou, os olhos brilhando de fúria, mas dentro deles havia uma faísca de dor. Você quer a verdade? Aqui está! Sua mãe não é quem você pensa. Ela fez escolhas, jogou nossa família na lama. A verdade pesou no ar. Clara, desorientada, não conseguia deixar de olhar para sua mãe. Que segredos a mãe dela ainda escondia? Mark, chega! Não há necessidade disso. Clara tentou, sua voz rasgando da tensão. Todos estamos aqui, vamos conversar. Mas antes que qualquer um pudesse puxar a conversa, algo inesperado aconteceu. Um barulho ensurdecedor, como um estrondo, e a sala tremeu. Um fogo começou a consumir o palco ao fundo, e panelas e coberturas de gordura. Algo que ninguém havia notado. O calor se espalhou rapidamente. O fogo! Temos que sair! Alguém gritou, empurrando Clara para o lado. O pânico se transformou em caos. As luzes começaram a piscar e gritos ecoaram. Mark! Clara berrou. Mas já era tarde. Ele havia evaporado nas sombras, com a arma em mãos, enquanto a multidão corria em direção à saída. As pessoas estavam em um frenesi e tudo o que Clara queria era decifrar aquela situação. Clara! A mãe de Clara agarrou-a pelo braço, puxando-a para longe do perigo. Temos que sair agora! Mas algo em seu olhar a fez hesitar. O que você está escondendo? O que realmente aconteceu? Uma chama começou a se alastrar e Clara sentiu o calor nas costas. A única coisa clara agora era que a verdade
ainda estava se escondendo, envolta em mistérios. E Mark, seu irmão, sua mãe, tudo parecia ter mudado em questão de segundos. A sala já não era segura e a resposta que ela buscava estava prestes a se distanciar mais uma vez, como sombras nas chamas. Sem uma saída e com os seus sentimentos à flor da pele, Clara se perguntava: qual seria o preço da verdade? E o demais estava por vir naquele mar de incertezas e chamas. Clara ainda estava tonta com a revelação, quando Mark, agora desmascarado, começou a avançar lentamente em direção a Pedro. A tensão no ar era palpável. Clara sentiu seu coração acelerar. Sua mente girava com a nova informação. Um irmão? A conexão entre eles parecia mais profunda do que ela poderia imaginar. Mas antes que pudesse processar tudo, um grito ressoou na sala. "Ele está armado!" Uma convidada gritou, e o pânico tomou conta novamente. O caos reinou. Clara viu pessoas correndo em direção à saída, e a sala, que antes era glamurosa, agora parecia um cenário de filme de terror. "Fiquem onde estão!" Mark berrou, sua voz carregada de desespero. Clara se sentiu enjoada, o coração batendo acelerado. Ver as mesas virando e a multidão enlouquecida a deixou apavorada. "Mark! Calma!" Clara decidiu intervir. Sua voz, embora trêmula, carregava uma intensidade que surpreendeu a todos. "Deixa eu falar. O que está acontecendo aqui?" Ele hesitou, desviando o olhar da arma por um momento que parecia uma eternidade. "Você realmente quer saber? A verdade vai destruir você também, Clara." A tensão cresceu. Clara trocou olhares entre os dois homens, sem saber em quem confiar. A multidão sussurrava, tomadas de horror e curiosidade, sem saber o que esperar a seguir. Mark estava prestes a falar quando um barulho ensurdecedor ecoou atrás deles. Como um estrondo, uma explosão ocorreu e as luzes se apagaram. O calor subiu abruptamente enquanto uma fumaça densa começou a invadir a sala. "Fogo! Temos que sair!" Um dos seguranças gritou, esbaforido, tratando de controlar a situação. O chão tremia sob os pés de Clara. O pânico se espalhou como fogo em pano seco, e muitos começaram a gritar. "Clara, vamos!" A mãe dela a puxou, mas Clara não conseguia se mover. Tudo o que pensava era na confusão, no desespero nos olhos de Pedro. No calor do momento, a figura de Mark se destacou. Ele parecia dividido, a raiva misturada a uma estranha tristeza. Então, em um ato imprevisível, ele se virou e apontou a arma para a própria cabeça. "Se vocês não me ouvirem, isso é tudo o que resta." O choque percorreu a sala. "Bombom!" Clara não podia acreditar. "Não, Mark!" ela gritou, desesperada. Mas nesse instante, a verdadeira reviravolta aconteceu. A arma disparou e o som ressoou como um trovão. Todos gritaram, mas ao invés de um estrondo, o que se seguiu foi um silêncio absoluto. O olhar de Mark passou por Clara e deslizou para Pedro. E quando todos pensaram que ele tiraria a própria vida, ele soltou a arma. Ninguém esperava isso. Na verdade, fogo. Apenas uma fumaça sobrenatural. E então a revelação. A explosão tinha sido apenas uma cortina de fumaça. E quando a poeira assentou,
Clara percebeu algo. Com a fumaça se dissipando, figuras começaram a emergir do caos. As grandes portas foram abertas, e uma mulher de cabelos claros e um paletó escuro entrou. Era a CEO de uma concorrente, admirando a cena como se fosse um espetáculo. Vocês pensam que isso é um jogo, não é? Então bem-vindos ao meu show. As palavras dela dispararam como facas entre os presentes. O pânico tomou conta outra vez. Era mais um jogo? Por que ela estava ali? A verdade era que nenhuma das revelações anteriores fazia mais sentido. Clara olhou para Pedro e então para Mark. As expressões deles eram um misto de confusão e desespero. Quem é você? Pedro finalmente conseguiu perguntar, sua voz falhando. A mulher sorriu, cruzando os braços. Eu sou a única que conhece toda a história. E a história de vocês não termina aqui. Os olhares se encontraram enquanto a realização se instalava. De repente, Clara sentiu que seu mundo estava se desmoronando. Não apenas a verdade sobre Mark e Pedro ficou confusa, mas agora uma nova ameaça emergia. A sala estava cheia de fumaça, mas mais importante, cheia de segredos. Não é só isso, Clara. Você será parte de algo muito maior. A mulher falou, seus olhos brilhando de uma confiança sombria. Clara queria entender. A adrenalina pulsava pelas veias, mas prontos para explodir mais uma vez. Clara percebeu que a noite estava longe de acabar e que algumas verdades eram mais devastadoras do que ela poderia suportar. Que planos a aguardavam? Clara estava em choque. A presença da CEO rival tornava tudo ainda mais confuso. Ladrões de segredos! Ela mal conseguia compreender o que estava acontecendo. E já não havia como voltar atrás. A sala, antes vibrante de vida, estava agora coberta por uma aura de tensão e medo. A mulher sorriu, mas não era uma expressão amigável. Sobre quem você realmente é e sua conexão com esses dois, bem, é mais do que o que eres imagina. Que conexão? Clara sentiu a adrenalina jorrando. O que é que quer dizer com isso? A CEO levantou uma sobrancelha, divertindo-se com a situação. Deixe-me simplificar para você. Eu sou aqui para pegar o que é meu. E adivinha só, isso inclui você. Pedro, branco como um lençol, olhou para Mark e então para Clara. O que ela está falando? A confusão estava estampada em seu rosto. Ela sabe! Mark gritou, sua voz transbordando frustração. Ela sabe da verdade sobre vocês. Sobre o que realmente aconteceu. A multidão começou a murmurar, olhar de espanto e terror. O ambiente estava prestes a explodir. Clara queria gritar, mas a voz lhe faltava. O ar estava denso, pesado com segredos e revelações adoecedoras. É tão simples, não é? A CEO continuou, ignorando a agitação. Clara, você é bem mais do que uma cozinheira talentosa. Você é a herdeira de um legado que foi ocultado a vida toda. Herdeira? Que legado? Clara perguntou, a confusão convertendo-se em ansiedade. O que mais ela não sabia sobre sua própria vida? Você vai querer ouvir isso, a CEO respondeu, sorrindo com um misto de malícia e satisfação. Clara, seu pai? Ele era um dos meus parceiros de negócios. E você? Você não é apenas uma cozinheira. Você é a verdadeira dona deste lugar. O impacto das palavras arrasou Clara como um tsunami. Seu pai dono de algo? Era uma bajulação ridícula ou uma verdade cruel?
Pedro olhou para ela, os olhos dilatados. O que você tá dizendo? Você não sabe, não é? Ah, a falta de conhecimento é uma bênção. CEO disse, rindo. Mas está tudo em seus genes. E você, Pedro? Ela virou a atenção para ele. Você está aqui apenas porque eu decidi que você precisa de um lembrete da sua verdadeira origem. As palavras dela cortaram o ar como facas. Clara sentia seu coração disparar. Seu pai? O que mais estava escondido? Tudo o que ela conhecia agora parecia uma mentira monumental. Do que você está falando? A CEO ergueu os ombros. Seu pai? Ele fez escolhas difíceis. A verdade sobre a sua família é muito mais complicada do que você imagina. Na verdade, a grande reviravolta é que você e Pedro são primos. O silêncio depois da revelação era ensurdecedor. As pessoas pararam, atordoadas. Clara olhou para Pedro. Suas mentes tentando processar a ideia absolutamente insana de serem primos. Não, isso não pode ser verdade. Clara balançou a cabeça, lutando contra o choque. Você está mentindo? Querida, a verdade nunca é fácil, a CEO disse com um sorriso provocador. Agora, digamos que essa reviravolta não é algo que eu planejava revelar hoje, mas a pressão aqui é prazerosa. Mark estava em choque. Por que você está fazendo isso? O que você realmente quer? Ele estava claramente confuso e apavorado. A CEO olhou para ele como se fosse a coisa mais banal do mundo. Eu quero o que é meu. Todos vocês são peças de um quebra-cabeça que precisa ser montado. A explosão de informações atingiu Clara como um raio. Ela se sentia desmoronando, perdida em um mar de novas verdades. Onde estava a lógica? Onde estavam as certezas que a sustentavam? Isso não termina aqui, a CEO completou. Na verdade, é apenas o início de uma nova jornada para todos vocês. O jogo estava apenas começando e Clara sentiu um frio na espinha. Quais eram os próximos passos? Ah, e não se esqueçam, o que vem a seguir vai exigir sacrifícios. O quanto vocês estão dispostos a arriscar por essas verdades? Quando os olhares se intensificaram e os segredos começaram a girar em torno deles, Clara percebeu que o mundo que conhecia estava prestes a desmoronar. E o que ela mais temia poderia ser apenas o início de um caos ainda maior. O que é aquilo? Como ficaram? Como ficaram segredos prévios? Como reunidade? Como ficaram? Como ficaram? Como amanhã podemos experimentar aquele capacitante? Não há mais o ontem. Não podemos. Como ficaram com o que poderia significar para a sua vida e para Pedro? O pânico subiu e Clara soube que a batalha pela verdade estava só começando. Clara estava em choque. A presença da CEO rival tornava tudo ainda mais confuso. Ladrões de segredos. Ela mal conseguia compreender o que estava acontecendo. E já não havia como voltar atrás. A sala, antes vibrante de vida, estava agora coberta com uma aura de tensão e medo. A mulher sorriu, mas não era uma expressão amigável. Sobre quem você realmente é e sua conexão com esses dois, Wayne, é mais do que você imagina. Que conexão? Clara sentiu a adrenalina jorrando. O que você quer dizer com isso? A CEO
levantou uma sobrancelha, divertindo-se com a situação. Deixe-me simplificar. Para você! Eu estou aqui para pegar o que é meu, e adivinha só! Isso inclui você! Pedro, branco como um lençol, olhou para Mark e depois para Clara. O que ela tá falando? A confusão estava estampada em seu rosto. Ela sabe! Mark gritou, sua voz transbordando frustração. Ela sabe da verdade sobre vocês! Sobre o que realmente aconteceu! As pessoas começaram a murmurar, o olhar de espanto e terror. O ambiente estava prestes a explodir. Clara queria gritar, mas a voz lhe faltava. O ar estava denso, pesado com segredos e revelações adoecedoras. É tão simples, não é? A CEO continuou, ignorando a agitação. Clara, você é bem mais do que uma cozinheira talentosa. Você é a herdeira de um legado que foi ocultado a vida toda. Herdeira? Que legado? Clara perguntou, a confusão convertendo-se em ansiedade. Você vai querer ouvir isso? A CEO respondeu, sorrindo com um misto de malícia e satisfação. Seu pai, ele era um dos meus parceiros de negócios. E você? Você não é apenas uma cozinheira. Você é a verdadeira dona deste lugar. O impacto das palavras arrasou Clara como um tsunami. Seu pai? Dono de algo? Sua mente girava com a ideia. Era uma bajulação ridícula. Ou uma verdade cruel. Pedro olhou para ela, os olhos dilatados. O que você está dizendo? Você não sabe, não é? Ah, a falta de conhecimento é uma bênção. A CEO disse, rindo. Mas está tudo em seus genes. E você, Pedro? Ela virou a atenção para ele. Você está aqui apenas porque eu decidi que você precisa de um lembrete da sua verdadeira origem. A tensão estava nas nuvens. E, de repente, as luzes começaram a piscar. Clara percebeu que algo estava prestes a acontecer. O pânico que se instalara na sala se intensificou. O estrondo, como um trovão, reverberou pela sala. A porta se abriu violentamente e uma figura familiar surgiu. Clara teve uma sensação de déjà vu, suas esperanças despedaçadas. Era seu pai, antes dado como desaparecido com um olhar sombrio. Pai? O coração de Clara disparou. Ele estava ali, mas por quê? A situação está fora de controle. Ele gritou, seu olhar se fixando na CEO. Você não deveria estar aqui. Isso não é o que você pensa. A sala parou. A CEO, agora tensa, deu um passo para trás. Por que você voltou? Sabia que isso poderia acabar muito mal. Eu não vim aqui para discutir. Estou aqui para proteger minha família. As palavras atravessaram o ar como um raio e todos ficaram em silêncio. Clara piscou, processando a cena. Protegenes? O que ele sabia? Família? Você se refere a mim? A CEO perguntou, com um olhar desafiador. Você nunca foi uma família de verdade. Você sabe disso, não sabe? No fundo, sim, ele respondeu, um peso em sua voz. Mas, Clara, existe uma razão pela qual eu te deixei. Uma razão pela qual você não pode ficar com eles. As revelações estavam se acumulando. O chão sob os pés de Clara parecia se desintegrar. O que ele estava escondendo? O que mais ela não sabia? Neste momento, o ar ficou pesado. Todos estavam paralisados, cada um sucumbindo à insanidade da sediação. As palavras de seu pai eram um misto de amor e desespero. Você não faz ideia do que está em jogo, Clara. Essa mulher, ela não está aqui para brincar. O que ela quer é muito maior do que você imagina. E, antes que alguém pudesse responder, um grito ecoou. Cuidado!
Alguém na multidão gritou enquanto uma segunda figura mascarada surgiu por trás do pai de Clara. O terror se espalhou, os gritos tornaram-se um clamor surdo e o inesperado se materializou. O homem mascarado disparou, mas para surpresa de todos, a bala atingiu a CEO. Em um movimento dramático, ela caiu, seu rosto agora pálido, os olhos espelhando choque e dor. O caos se desdobrou. Pedro e Mark ficaram em estado de choque, enquanto Clara, em um frenesi, sentiu uma mistura de alívio e horror. O que significava aquilo? As questões começaram a se acumular na mente dela. E a única coisa clara era que a noite, marcada por revelações devastadoras, agora daria uma volta ainda mais brusca. A verdade estava cuspindo suas secreções. Cada um tinha que decidir quais segredos iriam surgir das cinzas e que traições seriam reveladas. A luta apenas começava. Clara estava em choque. A presença da CEO rival tornava tudo ainda mais confuso. Ladrões de segredos. Ela mal conseguia compreender o que estava acontecendo. E já não havia como voltar atrás. A sala, antes vibrante de vida, estava agora coberta com uma aura de tensão e medo. A mulher sorriu, mas não era uma expressão amigável. Sobre quem você realmente é e sua conexão com esses dois, bem, é mais do que você imagina. Que conexão! Clara sentiu a adrenalina jorrando. O que você quer dizer com isso? A CEO levantou uma sobrancelha, divertindo-se com a situação. Deixe-me simplificar para você. Estou aqui para pegar o que é meu. E adivinha só? Isso inclui você. Pedro, branco como um lençol, olhou para Mark e depois para Clara. O que ela está falando? A confusão estava estampada em seu rosto. Ela sabe! Mark gritou, sua voz transbordando frustração. Ela sabe da verdade sobre vocês, sobre o que realmente aconteceu. As pessoas começaram a murmurar, os olhares de espanto e terror em cada rosto. O ambiente estava prestes a explodir. Clara queria gritar, mas a voz lhe faltava. O ar estava denso, pesado com segredos e revelações adoecedoras. É tão simples, não é? A CEO continuou, ignorando a agitação. Clara, você é bem mais do que uma cozinheira talentosa. Você é a herdeira de um legado que foi ocultado a vida toda. Herdeira? Que legado? Clara perguntou, a confusão convertendo-se em ansiedade. Você vai querer ouvir isso, a CEO respondeu, sorrindo com um misto de malícia e satisfação. Ele era um dos meus parceiros de negócios. E você não é apenas uma cozinheira. Você é a verdadeira dona deste lugar. O impacto das palavras arrasou Clara como um tsunami. Seu pai? Dono de algo? Sua mente girava com a ideia. Era uma bajulação ridícula ou uma verdade cruel? Pedro olhou para ela, os olhos dilatados. O que você está dizendo? Você não sabe, não é? A falta de conhecimento é uma bênção, a CEO disse rindo. Mas está tudo em seus genes. E você, Pedro? Ela virou a atenção para ele. Você está aqui apenas porque eu decidi que você precisa de um lembrete da sua verdadeira origem. A tensão estava nas nuvens e, de repente, bum! As luzes começaram a piscar. Clara percebeu que algo estava prestes a acontecer. O pânico
que se instalara na sala se intensificou. Um estrondo, como um trovão, reverberou pela sala. A porta se abriu violentamente e uma figura familiar surgiu. Clara teve uma sensação de déjà vu. Suas esperanças despedaçadas. Era seu pai, antes dado como desaparecido, com um olhar sombrio. Pai? O coração de Clara disparou. Ele estava ali, mas por quê? A situação está fora de controle. Ele gritou, seu olhar se fixando na Seal. Você não deveria estar aqui. Isso não é o que você pensa. A sala parou. A Seal, agora tensa, deu um passo para trás. Por que você voltou? Sabia que isso poderia acabar muito mal. Ponto. Não vim aqui para discutir. Estou aqui para proteger minha família. As palavras atravessaram o ar como um raio e todos ficaram em silêncio. Clara piscou, processando a cena. Proteger? O que ele sabia? Família? Você se refere a mim? A CEO perguntou, com um olhar desafiador. Você nunca foi uma família de verdade. Você sabe disso, não sabe? No fundo, sim, ele respondeu, um peso em sua voz. Mas, Clara, existe uma razão pela qual eu te deixei. Uma razão pela qual você não pode ficar com eles. E antes que alguém pudesse responder, um grito ecoou. Cuidado! Alguém na multidão gritou, enquanto uma segunda figura mascarada surgiu por trás do pai de Clara. O terror se espalhou. Os gritos tornaram-se um clamor surdo. E o inesperado se materializou. O homem mascarado disparou. Mas, para a surpresa de todos, a bala atingiu a CEO. Em um movimento dramático, ela caiu. Seu rosto agora pálido, os olhos espelhando choque e dor. Com a sala em choque, as pessoas começaram a correr. Mas Clara, paralisada, ficou olhando para a CEO caindo. A sala virou um caos. E no meio da gritaria, quando tudo parecia um pesadelo, a CEO, mesmo caída, sorriu de forma estranha. Que acham que isso acaba aqui? A verdade tem um jeito de voltar, e ela será muito mais devastadora. A CEO era maior do que eles podiam imaginar. O assassino caminhou lentamente na direção dela. Entende, Clara? É tudo uma questão de tempo. A verdade virá. E eu vou garantir que você e Pedro não escapem. E naquele momento, Clara percebeu que aquilo não era apenas uma batalha pelo legado. Não eram só segredos de família. Era uma guerra entre verdades que queria engolir tudo e todos. Olhou para Pedro e Mark, cujos rostos estavam quase tão pálidos quanto a CEO. Então a porta do fundo se abriu mais uma vez. Com um movimento rápido, outro grupo de pessoas entrou, figuras de sombras, com sorrisos sinistros. E isso trouxe mais caos na sala. Clara soube que tudo o que estava prestes a acontecer mudaria suas vidas para sempre. Quem eram aquelas pessoas? Que verdades seriam reveladas a seguir? Agora, sem saber em quem confiar, e com um passado prestes a emergir das sombras, ela se perguntava quanto mais de sua vida tinha sido baseada em mentiras. O que significava ser realmente uma herdeira, quando a vida e todos que amava estavam em jogo? A partir de agora, o tempo corria e Clara estava no olho do furacão. O chão estava coberto de caos. Clara ainda mal conseguia acreditar no que via. A CEO caída no chão, a agitação da sala crescendo, as luzes piscando, as pessoas gritando, a tensão elétrica pairando no ar. Ninguém sabia o que fazer. O passado estava desmoronando diante dela e ela se sentia perdida.
Clara! O pai dela gritou, desesperado. Então não se machuquem! Saia daqui! Mas Clara não conseguia se mover. O que estava acontecendo? O que aquilo significava para ela? Para sua mãe? Pedro e Mark estavam paralisados. As expressões em seus rostos eram um retrato do horror. A CEO, mesmo caída, ainda tinha um brilho maligno em seus olhos. Vocês acham que isso acaba aqui? Ela sibilou, voz trêmula, mais intensa. A verdade sempre vem à tona. E eu vou garantir que você não tenha paz, Clara. Enquanto ela falava, a multidão começou a se dissipar, em pânico, buscando uma saída. O cheiro de fumaça começou a invadir suas narinas, uma lembrança de que o perigo ainda estava presente. Mas Clara focou no rosto de seu pai, tentando entender por que tudo isso estava acontecendo. Você precisa me ouvir, ele insistiu, seus olhos suplicantes. Eu não pude contar tudo a você antes. Mas o quê? Clara interrompeu, a dor na voz dela ia além do medo. Você também escondeu a verdade? Que eu sou uma herdeira? Que isso é tudo um jogo para você e aquela mulher? Suas palavras cortavam o ar como facas. Não é assim que eu queria que você soubesse. Seu pai respondeu, desolado. Eu só queria te proteger, Clara. Proteger de um mundo que não é seguro. E foi então que Clara viu. O que ela não sabia, o que lhe foi tirado. A história de sua família se desdobrava diante dela como um livro aberto. Ela era parte de algo muito maior. Algo que seria devastador, mas também libertador, se ela conseguisse confrontar isso. Eu não estou com medo! Clara gritou, sua voz ecoando no caos. Eu vou descobrir a verdade, não importa o custo! A adrenalina pulava em suas veias. Todos estavam olhando para ela agora. E, naquele momento, uma onda de coragem tomou conta. O grupo mascarado parecia hesitar, esperando um sinal. Clara olhou para Pedro e Mark. Vamos sair daqui. A verdade está lá fora. E nós precisamos encontrá-la. Os três se aproximaram, formando uma pequena frente contra o que estava prestes a acontecer. Mark, ainda perplexo, tomou coragem. Vamos juntos, então. Nós somos mais fortes juntos. Com isso, Clara segurou a mão de Pedro. E Mark fez o mesmo. O que eles estavam prestes a enfrentar não era apenas uma batalha física. Era um confronto contra seus próprios medos, segredos e a realidade de suas histórias. Passos entrelaçados, eles correram em direção à saída, prontos para lutar por suas vidas e por uma nova verdade. E enquanto saíam, ouviram uma voz ecoar, aquela da CEO, chamando-os, ameaçando-os com segredos que eles ainda não conheciam. Mas Clara sabia que agora era a hora de começar a jornada em busca da verdadeira liberdade. Precisamos descobrir tudo, ela sussurrou, antes de cruzar a porta e sair para o desconhecido. A adrenalina estava em aita, e Clara sentia que a vida dela estava finalmente começando a fazer sentido, mesmo cercada por incertezas. O que ainda viria estava envolto em mistério, e todos sabiam que a história não terminara ali. As sombras do passado o seguiam, mas o futuro estava nas suas mãos. Agora, se você chegou até aqui, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora e alimente o algoritmo com seu apoio. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quero saber o que vocês acharam.
E não se esqueçam, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.